Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos à primeira notícia do site Bola VIP. Flamengo não pretende liberar Rossi para o River Plate. É o segundo jogador que eles querem. Já levou o Vina, que é o Rossi. Você vê como o Flamengo está sendo um time que chama a atenção dos outros. Logicamente, o futebol argentino é muito difícil levar um jogador que atuasse no Brasil e hoje eles já querem, já estão de olho nos jogadores que estão atuando no Brasil. Então, mostra que o Flamengo, não o Flamengo, o futebol brasileiro já está num nível bem superior ao futebol argentino, né, em questão de grandes jogadores. Então, eu creio que Rossi já está chegando a uma idade avançada, mas tornou um símbolo desse Flamengo atual. É um goleiro que conquistou o coração da torcida por grandes defesas, mas também é, por fazer a sua senha ali, que quem não gosta dele, aquela caminhada que ele dá, aquela enrolação que ele faz na área. Mais dos últimos jogos ele falhou, cometeu algumas falhas, faltou um pouquinho de atenção. Mas ele já tem um substituto, eu gostei muito do Andrei. A questão mesmo do goleiro titular depende muito da comissão técnica de é, quem comanda ali o treino. Vamos para outra notícia aqui, eu estava lendo aqui quando estava falando com vocês. Neto cita Arrascaeta ao projetar a campanha FIFA do Uruguai na Copa. Eu creio que Arrascaeta é o grande nome do Uruguai, porque é um camisa 10 clássico. É difícil hoje em dia ter um camisa 10 clássico que dá um passe, que sabe a movimentação de um camisa 10, sabe se colocar entre as linhas ali para receber o passe e iniciar a jogada de ataque. Também é um jogador bem decisivo, mostrou isso no Flamengo. Na última Copa ele jogou pouco, mas quando ele entrou e fez os gols dele. Mas no lugar dele tem o De La Cruz também, que joga um bolão. Então o Uruguai é bem servido de talentos. E como eu falei, eu creio que o Uruguai pode sim fazer uma boa campanha, pode ir longe se o conjunto encaixar. A Copa do Mundo é isso, tanto o Uruguai como o Brasil, outra seleção, é o conjunto. Não existe um grande jogador que resolva jogo. Existe o conjunto. Se o conjunto encaixar, ter a boa marcação, sair bem para o ataque e aproveitar as oportunidades ali, também os homens de frente têm um papel fundamental, pois normalmente o melhor da Copa é um centroavante, é um atacante, porque você tem pouquíssima oportunidade, quando a oportunidade parece, tem que fazer o gol. Então eu creio que o ataque normalmente é o principal gatilho para a seleção ganhar a Copa do Mundo. Por isso Mbappé vem, a França vem ganhando, a Argentina começa, ganhou, mas tem que ter um sistema defensivo ali que ajude esse balanço ofensivo. Eu creio que o Brasil tem seu papel favorito, o Uruguai pode ir longe, a própria Argentina pode ir longe, a França, esses times, tem a Espanha também, tá, como uma das favoritas. Depende muito do conjunto, mas tem time que surpreende. O Brasil tem um jogo também muito complicado para se jogar. Então vamos ter paciência em relação à seleção brasileira. E eu espero o Arrascaeta. Eu torço mais por Arrascaeta, por Varela, por De La Cruz, pelo Prata, pelos jogadores que estão do Flamengo. Torço mais pelos jogadores do Flamengo. A minha seleção com certeza é brasileira
e eu quero que o Brasil ganhe essa Copa do Mundo. Almada define futuro após interesse do Flamengo. Esse jogador bem falado, acho que tá no Atlético de Madrid, por isso que chama. O Flamengo tem um bom relacionamento com o Atlético de Madrid, mas o Flamengo acho que não tem pressa em contratá-lo, não. Acho que o Flamengo tá ali naquela coisa de conversar e ver o interesse do jogador vir. Não, meu sentimento em relação a esse Almada é esse. O Flamengo não vai fazer loucura, pagar milhões, vai ter que ter mais do jogador se realmente quer vir para o Flamengo. O Flamengo tem interesse em Lucas Roney do Curitiba. O atacante jovem já bateu o número máximo de jogos pelo Brasileirão e pode ser transferido. Eu não gosto muito de contratar jogador assim, não. Se acaba gastando muito dinheiro e o jogador, depois que chega no clube, a camisa pesa e não rende. Eu creio que a base do Flamengo já vem com bons jogadores. O Flamengo vem trabalhando na base para formar bons atletas. Creio que o Flamengo ir atrás de jogador assim pode estar certo, também não pode estar certo. Eu creio que o Flamengo tem que fazer esse trabalho na Europa de repatriar jogadores. Acho que esse é o trabalho de um clube grande. Tem jogadores jovens que estão jogando em times europeus que o Flamengo pode ir atrás. Então depende muito do. Eu creio que o treinador tem esse trabalho de olhar e ver algum atleta. Eu não acredito muito jogadores do Brasil que estão jogando brasileiro vêm para o Flamengo ter sucesso. Apesar que a Arrascaeta deu, Bruno Henrique, Gabigol fizeram o maior sucesso e há jogadores que estão jogando no futebol brasileiro. Mas ali o Flamengo estava armando o time. O Flamengo já tem um time. Então, para o cara chegar, o cara tem que ser muito alto nível. Então, eu creio que se o cara não for alto nível, vai ser amassado dentro do elenco. Eu creio que a adaptação não é muito fácil, porque tem excelentes jogadores, então já chega ali meio que abafado pelas estrelas. Então, o Flamengo tem que sempre contratar um grande jogador, sempre ir atrás de um grande jogador. Mas a minha visão, e na base ali formatar um jogador para crescer. Não creio que o Flamengo que vá um time brasileiro contrata um jogador e põe para jogar e ele resolva. Eu não vejo isso aí dando certo. Léo Pereira descarta trocar Flamengo por Europa após Copa. O zagueiro Tofra está na mira do futebol europeu e seu empresário trouxe para setores. Eu creio que, sim, se ele for por causa de dinheiro para a Europa, eu acho que ele já encontrou o grande sucesso dele, se tornar ídolo do Flamengo. Depois de Arrascaeta para o Henrique, o jogador que tem mais participação no Flamengo é Léo Pereira. Então eu creio que ele já superou a parte ruim da adaptação, por isso nós estávamos falando do jogador. O Léo Pereira veio do Atlético Paranaense para o Flamengo. Custou pegar, eu lembro que a gente brincava aqui de Léo Peeba, porque ele não rendia, estava com muita falha, e ele continuou ali trabalhando e conseguiu sucesso. Por isso que eu acho que a adaptação do jogador no Flamengo vai levar tempo, vai gastar. O jogador tem que ter uma mentalidade muito boa para se adaptar ao Flamengo. O Léo Pereira é um exemplo de um jogador também que saiu do futebol brasileiro para o Flamengo e custou a assumir a zaga, e quando sumiu, tá aí jogando. Chegou na seleção brasileira. Aí a visão do Flamengo deixando aí. Eu, particular, prefiro ir lá na Europa buscar um jogador pronto e formatar na base um jogador. O Everton Araújo é um exemplo disso. O Flamengo perdeu o João Gomes, trouxe o Paquetá de volta, mas na época vendeu o Paquetá, Vinícius Júnior, jogadores que supria o banco de reserva ali. Mas vamos ver o trabalho do Leonardo Jardim, o que ele quer, e o Porto acho que tem carta branca para contratar qualquer jogador.
Danilo Alexandre deve ser titular contra o Marrocos. A dupla do Mengão é testada como titular em treinamento do Brasil, de olho na estreia diante do Marrocos no sábado. Com essa notícia eu creio que o Brasil vai jogar com uma linha de 4, com Casemiro à frente, com Paquetá e Bruno Guimarães muito livre para marcar, subir, marcar e voltar para defender com muita liberdade de movimentação. E isso aí deixa o Vinícius Júnior mais livre e o Rafinha um pouquinho mais livre para movimentar. Você faz uma linha de 4 ali, zagueiros praticamente, que fecha o contra-ataque, com Casemiro defendendo esses 4 zagueiros. Você dá mais liberdade aos homens da frente para a criação. Vamos ver se realmente é isso. Vamos esperar a escalação de amanhã. De sábado, para ver qual é o time. Vamos para mais notícia. Alcaraz, ex-Flamengo, entra na mira do River Plate, contratado em 2024 como à época o reforço mais caro da história do Mengão. Alcaraz não conseguiu se firmar no futebol brasileiro. É tão fácil, contratar um jogador jovem, foi lá da Europa também, mas é difícil a adaptação. Ele veio, não ficou, a sorte para mim conseguiu repor o dinheiro gasto nele. Tem jogadores que vai custar a se adaptar no Flamengo. Por isso estou falando, melhor apostar na base, um jogador ali que você pode ir testando, prestando, trazendo de volta. Caso do... qual é o nome dele? Lucas... Lohan. O Lohan é um jogador que vai retornar e pode estar certo dessa vez na volta dele, por que não? O jogador foi emprestado, não se firmou lá na Itália, adquiriu experiência, testa ele como camisa 10, o Flamengo está falando de Almada, de repente ele está certo, camisa 10 ali, no substituto da Arrascaeta. Se não tem, empresta de novo, traz de volta, empresta, traz de volta. Acho que isso é um processo da base que o Flamengo tem que fazer bem feito. Empresta, traz de volta, empresta, traz de volta e vai testando o jogador e ele vai adquirindo experiência. Chegou aos seus 24 anos, não se firmou no Flamengo, vende, dispensa ele e começa um outro trabalho com os mais jovens. Acho que é um trabalho que pode dar mais certo e também não gastar tanto dinheiro, já que quer apostar com jovem. Já que o Flamengo já está gastando dinheiro porque contrata o jogador da base todo o time, paga aí uma grana, traz o jogador da base todo o time. Então o Flamengo tem esse trabalho da base muito bem feito na contratação de destaque, mas eu creio que é questão de amadurecimento. O Flamengo não faz um trabalho, uma peneira bem feita. Tem que emprestar o jogador, trazer de volta. Caso do Ian Roberto, o Flamengo quer vender, porque o Flamengo não renova e empresta ele ao time. Vão renovar com você. A Rússia, acho que é o time da Rússia que quer ele. Nós empresta você para lá, se você der certo, nós ganhamos dinheiro. Se você não der, você retorna e é testado no time profissional. Acho que seria a melhor coisa. Al Saad tenta Luiz Araújo e Flamengo monitora o cenário para o futuro. Atacante rubro-negro é alvo do Al Saad e segue valorizado no mercado internacional após boa temporada. Eu acho que é um nome que possivelmente o Flamengo tem que negociar. Um jogador que não conseguiu se firmar, ele é muito rubro-negro, gosto muito do Luiz Araújo, mas não conseguiu se firmar no time titular. E é um espaço ali que o Flamengo não consegue firmar ninguém na ala direita. Acho que o último que se firmou bastante tempo foi o Gerson, que assumiu aquela ala direita. Depois do Everton Ribeiro, o Gerson que firmou ali. O Prata e o Luiz Araújo ficam reversando, não tem como se firmar. A última para terminar, Jardim aprova o novo empréstimo de Lohan. O Gaúcho tem apenas 19 anos, mas precisa mudar a postura em campo para voltar a render. Eu não acho que o Flamengo deveria prestar já agora. Acho que o Flamengo tinha que colocar ele no elenco ali, esses 6 meses,
e no final do ano tentar um empréstimo, ou em julho do ano que vem fazer um empréstimo. Acho que o Flamengo tem que fazer esse negócio de conhecer o atleta, dar outra oportunidade ao atleta para trabalhar com o grupo, para depois você tentar um empréstimo, você não render aquilo que o treinador quer. Então é isso. Essa é a análise para comigo. Não vou falar, tem mais outras notícias aqui, mas não vou entrar nelas. Se vocês quiserem, acesse o site Paula Fico, tem mais outras notícias que tem ali. Tem um trabalho de jornalista, entra lá, leia, tenha sua opinião, sua análise. E até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.